meu nome é Giovanni e hoje eu vou apresentar sobre polímeros, mais especificamente nas aplicações tecnológicas que ele pode ter tanto individual quanto social. E para me auxiliar nesse processo, estão comigo a Ana Clara, a Emily, o Dimas, a Giovana, o Lucas Lopes e o Vinícius Alves. Bom, vamos começar simples. O que são polímeros? A palavra polímero vem do grego poli, que significa muitas, e meros, que significa partes. Juntando os dois, nós temos muitas partes. Mas o que seriam essas muitas partes? Basicamente, polímeros eles são uma macromolécula composta de várias outras moléculas menores chamadas monômeros. Eu posso usar como exemplo o polietileno. Ele é um polímero composto por vários monômeros de etileno, por isso o nome polietileno. Bom, mas não existe só o polietileno como polímero. Então, tem algum jeito de classificar os diferentes tipos de polímeros? E a resposta é sim. Nós temos. Nós podemos classificar eles quanto ao número de monômeros, quanto ao meio de obtenção dos polímeros, quanto ao comportamento mecânico que eles têm e quanto à sua natureza. Eu vou falar sobre a classificação quanto ao número de monômeros. Nós podemos ter os homopolímeros, que são os polímeros derivados de apenas um único tipo de monômero, como por exemplo, que eu já usei atrás, o polietileno. Ele é um polímero composto por várias outras moléculas de etileno. Não necessita de uma outra molécula além do etileno para compor o polietileno, por isso ele é um homopolímero. Agora, o copolímero, como você já deve estar pensando, é aquele polímero derivado de mais de um tipo de monômero. E nós podemos usar como exemplo o ABS. Ele é composto de acrilonitrila, buti-1 3-dieno e estireno. Como você já deve ter notado, nós precisamos de 3 moléculas, 3 monômeros, para compor um polímero. Por isso, ele é um polímero copolímero. Agora eu vou deixar com a minha amiga Emily apresentar as classificações com os meios de obtenção. Bom, se direcionando à classificação dos polímeros em relação à sua obtenção, temos 3 tipos: polímero de adição, polímero de condensação e polímero de rearranjo. Os polímeros obtidos por meio da reação de adição são produzidos a partir da junção dos monômeros, ou seja, pela junção de várias moléculas pequenas. Para entender melhor isso, se a gente pegar peças de Lego em que cada peça única representa um monômero, se encaixarmos todas elas, essas peças em conjunto representarão um polímero formado pela reação de adição. Tá, mas como realmente é formado um polímero de adição? Bom, a ideia principal é ter uma dupla ligação entre carbonos do monômero, onde será rompida a ligação π, sendo essa a ligação mais fraca, que acabará formando elétrons livres, sendo que cada carbono da dupla ligação ficará com apenas 3 ligações formadas. Mas para que tudo isso? Bom, com o rompimento de uma das ligações da dupla ligação, será possível incorporar mais monômeros à cadeia daquele seu monômero inicial que tinha aquela dupla ligação. Diante de tudo isso, para entender melhor todo esse processo, vamos pegar como exemplo o polietileno, sendo o polímero formado pela reação de adição. Ele é obtido pelo monômero etileno, chamado também, de acordo com o PAC, eteno. Sabemos que esse monômero possui uma dupla ligação entre carbonos, e considerando que temos N monômeros do eteno, com a presença de uma pressão, temperatura e catalisadores adequados para essa reação, para a gente conseguir juntar esses monômeros e formar o polietileno, vai ser necessário quebrar a ligação π da dupla ligação de cada etileno, ou seja, de cada monômero, o que resultará em elétrons livres em cada carbono. E como o carbono precisa formar 4 ligações para ficar completo, vai ser possível juntar cada um desses monômeros, o que formará um polímero, que nesse caso será o polietileno. Então, de forma geral, você pegará uma certa quantidade de um respectivo monômero, quebrará a ligação π de cada um deles e conseguirá juntar todos os monômeros em uma cadeia, formando o polímero desejado.
Já os polímeros obtidos pela reação de condensação, também chamados de polímeros de eliminação, são formados a partir da união de monômeros iguais ou diferentes, resultando na eliminação de compostos mais simples, como a água, como o cloreto de hidrogênio HCl, a amônia NH3 e o cianeto de hidrogênio HCN. Nesse tipo de reação, não é necessário a presença de uma dupla ligação entre carbonos, mas teremos a presença de grupos funcionais, como a carboxila, como a amina, a hidroxila alcoólica, entre outros grupos. Tá, e como funciona esse tipo de reação? Bom, como é preciso formar moléculas pequenas como a água, você tem que quebrar uma parte que tem hidrogênio e uma parte que tem oxigênio, por exemplo. Pegando como exemplo a formação do poliéster, temos a união do ácido tereftálico com o etanodiol. Se a gente analisar esse primeiro composto, temos a presença de um ácido dicarboxílico e em relação ao segundo monômero, temos a presença de um diálcool. Com isso, não é necessário se voltar às duplas ligações, mas se analisar os grupos funcionais. No caso do ácido carboxílico, teremos a quebra da ligação entre o carbono e a hidroxila, tanto de um lado como de outro. E tudo isso possibilita a formação de uma nova ligação com esse carbono. Já no caso do outro monômero, onde temos a hidroxila alcoólica, teremos a quebra dessa hidroxila, liberando hidrogênio a partir da ruptura desse hidrogênio com oxigênio, de cada lado desse monômero também. E depois de todo esse processo, com aquela possibilidade de formar uma nova ligação, teremos ali a união desses dois monômeros. E com a liberação do OH e do hidrogênio, teremos a formação da água, o H2O. Sendo assim, teremos a formação de um éster, e que com N quantidades do ácido tereftálico e N quantidades do etanodiol, teremos a obtenção do poliéster, ou seja, do polietileno tereftalato. Agora, em relação aos polímeros de rearranjo, é importante entender que esse tipo não se adentra nos polímeros de condensação. Por quê? Porque os de rearranjo não formam substâncias mais simples, como a água, por exemplo, como que ocorre nos polímeros de condensação. Tá, mas o que acontece então? Bom, os monômeros presentes nesse tipo de reação simplesmente rearranjam sua estrutura à medida que ocorre a polimerização. Para entender melhor como ocorre todo esse processo, vamos pegar como exemplo a reação para formar o poliuretano. Para isso, temos a reação do diisocianato de parafenileno com o etileno glicol. Observando a estrutura desses dois monômeros, temos que a hidroxila do etileno glicol irá se partir, com o hidrogênio se ligando ao nitrogênio presente no outro monômero, e o oxigênio se ligando ao carbono, que também está ligado àquele nitrogênio, como indica as setas presentes na reação. Também vamos ter a ruptura da hidroxila, que está na outra ponta do etileno glicol, com o hidrogênio se ligando ao outro nitrogênio do diisocianato, formando uma amida. Com isso, percebemos que não vamos ter a formação de pequenas moléculas igual ao que acontece nos polímeros de condensação, e que apenas teremos uma modificação entre as estruturas dos respectivos monômeros para formar o polímero desejado, que nesse caso foi o poliuretano. Oi, tudo bem? Meu nome é Giovana, vim aqui apresentar o seminário de Química 6 sobre polímeros e a minha parte é sobre a classificação do comportamento mecânico deles. Mas antes eu vou dar uma leve recontextualizada sobre o que é. Os polímeros, eles são o quê? Eles são macromoléculas compostas por vários monômeros. E nesse processo dessa junção desses monômeros, é o que a gente chama de polimerização. Os polímeros, a palavra pode até parecer um pouco estranha, mas ele é muito mais comum no nosso dia a dia do que você que está assistindo pode pensar. O uso dele é bastante comum nos plásticos, seja ele um PVC, o EVA, a cola PVA, silicone, epóxi, enfim. E usam bastante eles por eles serem mais baratos, mais bonitos e ter uma ótima resistência. Ok. Eles podem ser classificados como naturais
e artificiais. Os polímeros naturais, eles podem ser, por exemplo, a celulose, o amido, o látex, por exemplo, a borracha extraída daquela seiva que forma pneus, enfim, da seringueira, ela é sim um polímero. Mas isso vai em outro contexto. Isso é só um exemplo. O látex, a proteína do leite também, o nosso DNA, que tem... É um biopolímero que ele é composto por 2 polinucleóides em formato de hélice, aquele lá que parece um cachinho que a gente já conhece. Também é um polímero, o poliéster, a seda, perdão, a seda não, o poliéster não, mas a seda sim. Enfim, os polímeros naturais são aqueles que são sintetizados por organismos vivos. Também a lã, que é feita do carneirinho. Enfim. E os polímeros sintéticos são aqueles que são sintetizados pelo homem. Por exemplo, o polietileno, politetrafluoretileno, teflon, nylon, borracha. Esses nomezinhos mais difíceis. Eles não vêm da natureza, eles são sintetizados das matérias que vêm da natureza. Então, mas o que são os plásticos? A gente tá falando plásticos, polímeros, enfim. Os plásticos, eles são materiais artificiais, geralmente de origem orgânica, e durante a fabricação deles, no processo chamado plastificação, em condições plásticas, eles adquirem forma, como calor, pressão, ajudam a isso. E agora a gente vai falar da minha parte mesmo, que é a classificação do comportamento mecânico. O comportamento mecânico, ele pode ser dividido em plásticos, que podem ser os termoplásticos e os termofixos, elastômeros e fibras. Vamos começar a falar dos plásticos. Ele geralmente em temperatura ambiente ele é sólido, só que ele se divide entre termoplásticos e termofixos. Os termoplásticos, eles são daquele tipo que se você derreter, ele pode ser moldável. Um exemplo, deixa eu pensar. Celulose, o polietileno. Enfim, se você derreter eles, você consegue... Toma que vai ficar um pouco quente, você pode remoldar ele. Só que tem um problema disso, tem uma quantia de reciclagens, porque ele vai perdendo a vida útil dele, devido ao aquecimento, vai meio que estragando ele, vai perdendo suas propriedades, mas mesmo assim, nesses primeiros processos de reciclagem, de aquecimento, ele ainda é remoldável. E agora a gente tem os termofixos, que são os que não permitem essa remoldagem. Se eles forem esquentados, eles não prestam mais. Eles são infusíveis e insolúveis. O formato deles não podem ser modificados e eles também não podem ser reprocessados. Por exemplo, sabe quando tem a garrafa PET e tem aquele símbolozinho de reciclado? Então, eles não podem ser reciclados, os termorrígidos. Não podem, diferente da garrafa PET. Agora nós vamos falar dos elastômeros, que são aqueles que em temperatura ambiente, diferente dos plásticos, em temperatura ambiente eles são sólidos, geralmente. Já os elastômeros em temperatura ambiente, geralmente eles tendem a mudar. Eles tendem a voltar, por exemplo, se você puxa ele, ele volta ao seu estado natural. E agora as fibras, que podem ser os termoplásticos, possuem moléculas orientadas em sentido longitudinal de modo forçado através do processo de fiação. E é isso. Bom, eu vou falar
falado sobre o que são os polímeros. Agora trataremos sobre o que são polímeros naturais. Bom, os polímeros naturais são aqueles presentes nos organismos, animais e vegetais, que já são usados há milhares de anos pelo ser humano. Essas macromoléculas são chamadas de biomoléculas ou moléculas de vida, justamente porque são essenciais para processos que mantêm a vida. Elas fazem parte de 3 classes: os carboidratos, lipídios e proteínas. Os carboidratos, ou hidratos de carbono, são compostos de função mista, poliálcool-aldeído ou poliálcool-cetona, qualquer outro composto que sofra hidrólise, e forme compostos com essa função mista. Inclui compostos conhecidos como açúcares simples, que são os monossacarídeos, que são as moléculas que se unem e formam polissacarídeos. São carboidratos classificados como polímeros naturais. Os monômeros incluem a glicose e a frutose, que se unem de forma diferente para formar os polissacarídeos como amido, glicogênio e celulose. Bom, um amido, ele é um homopolissacarídeo presente em diversos vegetais, constituído pela repetição de monômeros de carboidrato, ou seja, ele é um polímero de de adição. Perdão. Pode ser encontrado em sementes, raízes, folhas, frutos, caules e entre outros. Sua estrutura possui grande quantidade de hidroxila, formando moléculas de água, o que o torna um polímero hidratado. E por possuir como principal constituinte o carboidrato, são fontes calóricas e energéticas, encontrado em diversos alimentos como batata, milho, trigo, arroz, mandioca, batata baroa e entre outros. A celulose é um polímero natural que possui como monômero um carboidrato classificado como polissacarídeo chamado glicose. É a principal componente estrutural das paredes celulares das plantas e constitui 30% do peso total da planta. A celulose também é o polímero natural mais abundante da natureza. Temos também os lipídios, que são estéreis, que sofrem hidrólise e formam um ácido graxo superior e um monoálcool graxo superior, ou um poliálcool, que é a glicerina. Além de, em alguns casos, outros compostos também. Inclui os glicerídeos, que são óleos, e as gorduras. Alguns lipídios mais complexos são os esteroides, que incluem o colesterol. Também temos a testosterona, que é o hormônio masculino, e o estradiol, que é o hormônio feminino. A borracha natural ela é um polímero poliisopreno, originário da seiva da árvore seringueira, que é a Aveia brasiliensis. Também é conhecido como látex. Até o ano de 1927, ela foi a primeira e única borracha utilizada. Mas após esse período, foram descobertas outras borrachas sintéticas. Contudo, a borracha natural é amplamente utilizada até os dias atuais. Ela é obtida pela coagulação do látex em processos controlados e, ao reagir com o enxofre, ela adquire reticulações entre as moléculas, formando uma borracha mais resistente às intempéries e às variações de temperatura. Esse processo é chamado de vulcanização. As primeiras placas de borracha natural foram confeccionadas entre 1843 e 1844 por Hancock e Goodyear, representando assim o início da indústria da transformação da borracha. As principais aplicações nós falaremos um pouquinho adiante. Também temos as proteínas, que são macromoléculas resultantes da combinação de aminoácidos, que são compostos com a função amina e ácido carbolíxico, por meio de ligação peptídica. Bom, alguns exemplos de proteínas são colágeno, queratina, hemoglobina, algumas enzimas como as proteases, alguns hormônios como a insulina e entre outros também. Temos também a quitina, que é uma molécula de polissacarídeo ou um polímero natural complexo, encontrado em insetos como besouros, crustáceos como caranguejos, siris, lagostas e camarões, alguns tipos de fungos também encontrado em cogumelos e minhocas. É insolúvel em água e em alguns solventes orgânicos e possui uma elevada resistência mecânica, boa flexibilidade, é bactericida e fungicida, e é um atóxico e biodegradável. A quitina, ela ocorre em abundância na natureza, sendo assim o segundo polímero natural mais encontrado. Assim passamos para os polímeros sintéticos. De uma forma geral, a utilização dos polímeros no cotidiano é muito ampla, né? Uma vez que os polímeros servem como matéria-prima de grande parte dos objetos, sendo eles simples, né, ou sofisticados, né, que estão aí na nossa volta diariamente. E, além disso, o uso deles em tecnologias mais avançadas tem sido bem recorrente.
pois eles têm mostrado os resultados bem satisfatórios, né? E na maioria dos casos, os materiais poliméricos possuem vantagens sobre as demais matérias-primas, né? Devido à sua flexibilidade, à sua resistência à corrosão, e também por muitos deles terem uma baixa massa específica, certo? E algumas aplicações sociais de polímeros naturais. Então, o amido, né? As aplicações do amido são, majoritariamente, na área alimentícia. Ele é muito utilizado na produção de bolachas e biscoitos, é utilizado na produção de pão de queijo, de tapioca e também, né, de alguns doces. A celulose possui muitas aplicações sociais, né? Ela é um dos materiais mais presentes no nosso cotidiano e serve como matéria-prima para diversos tipos de papel, fraldas descartáveis, tecidos, papel higiênico, absorventes, biocombustíveis, também, né, materiais de construção, entre outras diversas aplicações. A borracha, né, o látex, que atualmente a borracha ela é utilizada na fabricação de inúmeros produtos, né, como os pneus, as luvas, mangueiras, elásticos, calçados, joias e até mesmo para alguns artefatos de cozinha. Aí a gente tem a quitosana, né? A quitosana é o principal derivado da quitina, né, que é utilizado, por exemplo, no tratamento de água, na agricultura, em lentes de contato, né, tratamento de acne, em grande variedade de cosméticos e também de medicamentos. Né, no mercado consumidor, a substância ela também é encontrada em forma de pílulas, que auxiliam na perda de peso, e também na eliminação de gorduras. Existe uma quantidade gigante de polímeros no mundo. E por causa disso, nós também temos várias formas de classificá-los. Uma dessas formas é olhar para a origem desses polímeros. E quando você olha para a origem de um polímero, você logo percebe que só tem dois jeitos, só tem duas origens: polímeros naturais e polímeros sintéticos. Os polímeros naturais são os que você encontra na natureza, e os polímeros sintéticos são os que você não encontra na natureza, os que você tem que produzir eles, você tem que fabricar eles. E por mais que os polímeros existam há mais tempo que a humanidade, e que os humanos tenham usado polímeros naturais por milênios, e ainda usam, os polímeros sintéticos não são tão antigos, eles são relativamente novos. Porque o primeiro polímero sintético foi criado em 1869 por John Wesley Hyatt, que criou o primeiro polímero sintético usando celulose e câmfaro para ganhar a recompensa de $10.000 que estavam oferecendo para qualquer pessoa que conseguisse achar um substituto de marfim para poder fazer mais bola de bilhar, porque estava usando marfim que estava acabando a população de elefantes, estava ficando muito raro e bilhar estava começando a ficar muito popular. Então eles tinham que achar alguma coisa que conseguisse substituir. Mas como você pode ter percebido, nem celulose, nem cânfora são sintéticos, são coisas que você acha na natureza. Então não era 100% sintético esse polímero. Mas as coisas não iam continuar assim por muito tempo, porque apenas 38 anos depois, um cara chamado Leo Baekeland, ele conseguiu. Ele criou um polímero 100% sintético, ou seja, que não usava nenhuma molécula que você conseguisse achar na natureza. E foi um grande sucesso, porque a Bakelite, que é o polímero que ele criou, era um plástico bem fácil de manipular, que era isolante térmico e resistia bem às altas temperaturas. Então foi ótimo. E bastante gente viu esse sucesso e por causa disso as companhias de química e de materiais começaram a investir na pesquisa de polímeros sintéticos. E por causa disso agora a gente tem coisa como PVC, acrílico, borrachas sintéticas. A gente tem uma par de coisa por causa do sucesso da Bakelite. E por causa que alguém estava oferecendo $10.000 para substitutos de marfim. Como foi dito anteriormente, os polímeros são altamente presentes no nosso dia a dia, encontrados nos mais diversos itens que compõem os nossos arredores, sejam eles de forma natural ou sintética. Porém, na grande maioria, as evoluções tecnológicas e demanda por materiais de fácil produção e utilização fomentaram a criação de polímeros sintéticos em grande escala. Lembrando que polímeros sintéticos são aqueles providos de reação de polimerização por meio de adição ou condensação. Esses polímeros podem ser encontrados tanto em sacolas plásticas, embalagens, tecidos, como também em materiais de uso laboratorial, isolamento de fios e até mesmo em estrutura de computadores. Então temos uma gama de aplicação altamente variável, dependendo somente do destino de uso desses materiais. Um exemplo bem popular que temos é o polietileno,
que é uma resina termoplástica obtida pela reação de polimerização por adição, podendo ser de alta ou baixa qualidade, e é famosa pelo uso na plastificação, podendo ser encontrada em filmes plásticos, frascos flexíveis, embalagens para líquidos contráteis, sacolas, paletes, capacetes, embalagens de detergente, cabos, bobinas picotadas, reservatórios automotivos e muitos outros itens. Outro também que é muito utilizado é o polipropileno, resina termoplástica com uma boa resistência química e de baixo custo, com uma resistência a impactos moderada, que é utilizada na composição de embalagens flexíveis, vasilhas plásticas, brinquedos cosméticos, cadeiras plásticas, eletrodomésticos, copos plásticos, tampas de refrigerante, seringas de injeção e até autopeças, sendo muito semelhante ao polietileno quanto às suas propriedades. Além desses, há muitos outros polímeros em grande quantidade que também valem ressaltar, como o polibutadieno, que polimeriza por adição e compõe as borrachas sintéticas que encontramos em pneus automotivos, as solas, correias transportadoras e revestimento de rolos. Também tem o policloreto de vinila, ou mais familiarmente o PVC, que é obtido por polimerização através de adição, que está presente em mangueiras, tubulações, brinquedos, materiais para construções civil, luvas descartáveis, isolamento de fios e cabos e até dispositivos e acessórios hospitalares. Temos também o polietileno, que é não o polietileno que a gente já conversou anteriormente, mas o polietileno tereftalato, que também é conhecido como poliéster e também é conhecido como PET, obtido através de polimerização por condensação, fazendo parte da composição de garrafas PET, tecidos, tubos, cordas de vassoura e até chapas para radiografia. Também temos o Teflon, que é utilizado em frigideiras antiaderentes, o Kevlar, que é usado em coletes à prova de balas e raquetes de tênis, o nylon na produção de cordas e o silicone na produção de resina para confecção de tintas, borrachas, cosméticos, entre outros usos. Todos esses são polímeros obtidos através de adição e condensação que têm um grande uso na nossa sociedade e na nossa tecnologia. E como vimos, é impossível não ter um mínimo de contato com os polímeros em nossas vidas, já que eles estão presentes por toda parte. Porém, também é divertido que isso pode não ser algo tão bom quanto parece. Isso porque a produção e consumo exagerados de polímeros sintéticos acarretam um acúmulo estonteante de lixo em nosso ambiente, mesmo que muitos desses materiais possam ser reutilizados. Então, não só como o descarte correto deve ser feito, como também o consumo consciente desses itens. E com isso, eu encerro o nosso seminário sobre polímeros e suas aplicações tecnológicas e diversas áreas de interesse individual e social. Espero que vocês tenham gostado e até mais.